Olá, Cleverton, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, você? Tudo jóia? Tudo bem. Hoje nós tivemos a nossa reunião do Consup, foi uma reunião ordinária, né? E apesar da pauta ser pequena, assim, aparentemente pequena, ela foi bem extensa, né, no debate, porque nós tivemos ali desde as 9 da manhã até 17 horas e 30 minutos, né? Mas enfim, vamos entrar na questão, porque realmente foi muito extenso e acompanhar isso não é algo fácil. Cleverton, no expediente mesmo, foi criada uma comissão na reunião anterior, que seria a comissão de acompanhamento das atividades pedagógicas não presenciais. E aí essa comissão, no expediente, ela fez uma apresentação de um relatório, assim, prévio, né? Não é um relatório final, sobre esse acompanhamento que eles fizeram em relação às atividades pedagógicas, as APNPs, né? Quer comentar sobre isso? Com certeza, Paty. Então, é importante, né? A gente até já havia comentado um pouco sobre isso, conversamos, né, anteriormente. Isso só mostra para nós que nós temos aí uma fragilidade, nós não conseguimos atingir todos os alunos. E é uma preocupação que foi demonstrada pelos estudantes, né, pela comunidade estudantil, desde o começo da reunião do Consup, né? Eles, o momento todo, estavam comentando no chat, não estavam se sentindo privilegiados, não estavam se sentindo ouvidos, digamos assim, né? Então, e essa análise feita pela comissão continuou demonstrando isso para nós, né? Que a gente ainda tem que trabalhar muito para conseguir acolher todos os alunos aí que estão precisando de nós nesse momento. A gente sabe, né, e a gente vem demonstrando, assim, vem debatendo, né, não só entre nós, com vários colegas, que realmente essa forma, ninguém é ingênuo, né, nem a gestão do IFPR é ingênua nesse sentido. A gente sabe muito bem que o ensino presencial, ele não pode ser substituído, né, mas as APNPs, elas foram, assim, uma solução breve, muito breve. Só que o que a comissão apresentou hoje para a gente comprova que está longe de todos os estudantes serem contemplados nisso e está longe também de todos os professores conseguirem adaptar o seu conteúdo para isso, né? Para atender essas APNPs. Elas não eram obrigatórias, então, assim... Mas a questão, a gente vai, assim, vamos suspender um pouquinho esse debate, né? Porque ele vai entrar de novo aqui na nossa pauta, né? E aí a gente avança. Na ordem do dia, então, nós tínhamos 2 itens de pauta. Sim. Foi o processo a respeito da proposta do Programa Institucional de Inclusão Digital no contexto da pandemia de Covid-19, que é o PRODIGI, aos estudantes do IFPR. Quem foi a relatora foi a Daiane, né? Sim, esse é um trabalho muito importante aí feito pela comissão e agora relatado pela Daiane. Foi um relato exemplar, né, um relato excelente. Até resgato aqui a Patrícia, né, a Patrícia colocou isso em debate lá no Consup, parabenizou, deveria ser o exemplo a partir dali, a gente ter uma relatoria completa. Então isso é muito importante, é uma preocupação que nós tínhamos de como esses alunos terão acesso. Então, a partir desse programa, a gente consegue ir lá entregar para o aluno o dispositivo para que ele consiga acessar o material e as aulas. Então, a gente vai aguardar que dê tudo certo, que o recurso seja empregado aí e venha, né, para a gente conseguir atingir o objetivo da proposta. Sim, e esperamos que esse recurso não seja empregado somente em celulares e tablets, né, porque a gente sabe que é necessário aí o acesso à internet, principalmente de desktop, notebook, que a gente sabe que são acessos diferentes de um celular, mas enfim, o auxílio digital era mais do que necessário e veio assim em boa hora, né? Então o programa foi aprovado com unanimidade. Isso. E aí vamos entrar no item de pauta, que é o item espinhoso, né? Que é o segundo item. A proposta do regime didático emergencial, o famigerado RDE, né? Exatamente, o RDE. Para o ano letivo de 2020. Ele foi relatado pelo conselheiro Matheus. Foi um relato bem detalhado do Matheus, também gostei da forma que ele abordou. O RDE, né, várias vezes, né, Patrícia, eu até queria te parabenizar pelas intervenções maravilhosas que você fez, você pontuou tecnicamente, ponto a ponto ali, e falou das discussões, né, então, embora existem algumas pessoas discordando, você falando que foi discutido, a gente sentiu essa falta, né,
atingir a comunidade estudantil. E nós percebemos hoje, ali pelo chat, que a comunidade estava bem descontente, né? Então, nós aí acabamos votando com os estudantes, né? Em respeito aos estudantes, nós votamos aí contra a RDE da forma que ela foi empregada. E, né, foi voto vencido, 17 votos a 7, nós e os estudantes. Mas, enfim, nós estamos lutando, fazendo o nosso trabalho, né, em defesa da educação aí, inclusiva para todos. Assim, pegando o gancho sobre educação inclusiva, né, Cleverton, que você aí levanta, e esse é o ponto importante que a gente precisa pontuar aqui sobre o nosso voto, que foi um voto contrário, justamente para somar aí ao protesto dos estudantes. Por quê? Porque nesse RDE, nessa proposta de RDE que foi submetida a este conselho, aí a gente vai pegar aquele gancho da comissão das APNPs e a apresentação que eles fizeram. Não estava contemplado no texto, não estavam contemplados os estudantes que não fizeram as APNPs. Como que esses estudantes retomarão o calendário? Porque a questão do RDE que está posta é a retomada do calendário. Então, ele estava suspenso, ele passa a retomar agora, né, a ser retomado pela instituição. E aí, nesse sentido, como que ficam esses estudantes que fizeram essas atividades não presenciais e aqueles que não fizeram? Como que o professor vai fazer em relação a esses estudantes nessa disciplina? Como que ele vai compensar isso, né? Então, além de lógico, né, Cleverton, você que é da área de informática, a gente fez críticas ali em relação às tecnologias também, né? Porque não há um ambiente institucional formal posto para os estudantes e para os professores. Né? A gente vê assim, uma responsabilidade muito grande sobre muitas questões que não deveriam ser só dos professores, mas está posto ali como se ele fosse o único responsável, né, por todas essas, assim, por todo o conteúdo que deve ser repassado, né, nessa forma, as atividades que são síncronas e assíncronas, né? Então, assim, são muitas dúvidas que nós levantamos, não foram respondidas, e aí nós nos somamos aos estudantes, né? Então, por isso, o nosso voto foi um voto de protesto, a gente está muito consciente disso, sabíamos que não seríamos a maioria, né, infelizmente, e infelizmente a gente não é contra, assim, infelizmente não, nós não somos contra uma medida emergencial para esse momento. O que nós, não é, Cleverton? O que nós comemoramos e vamos comemorar um dia, fim dessa pandemia, e poder voltar à presença uns dos outros, né? A gente não comemora essa proposta, mas a gente quer que ela seja feita da melhor forma possível, né? Perfeitamente. Muito bem colocado, Paty. Isso não é um motivo de comemoração. Nós estamos num momento que a conjuntura tem que ser considerada, né? Então, é triste, nós temos um número elevado de mortes, né? Não tem nada para se comemorar. Não. E só para fechar essa pauta, para a gente ir logo para os informes, né? Quando eu falei sobre o debate, que não houve um amplo debate, muitos conselheiros distorceram a minha fala, em que não houve debate, são duas coisas diferentes, né? Quando a Proensa ela chamou todos os campi para uma reunião e para fazer o debate, não era para debater a minuta do RDE, porque a minuta ainda não estava pronta. Então essa minuta ela foi debatida há pouquíssimos dias, né? Ela foi disponibilizada às pessoas. E aí alguns campi conseguiram fazer esse debate, mas de uma forma, assim, muito rápida, justamente porque ela seria submetida aos conselhos, chegando até nós no Consup. Então, assim, foi um debate aligerado. Ali mesmo no Consup foi muito aligerado. Por quê? Porque nós recebemos essa pauta, essa minuta, né, o processo dela, na sexta-feira passada. Não é o ideal, então isso inclusive nós pontuamos ali para o presidente do Consup também, para que não seja dessa forma, mas enfim. Acaba sobrecarregando o relator também, que tem que fazer um relato de um processo tão extenso, tão complexo, em poucos dias, isso a gente tem que respeitar, né? Sim, e aí para finalizar, né, eu finalizei com um informe em relação ao presidente ali, o reitor. Eu cobrei mais uma vez, né, em maio eu fiz essa cobrança sobre o edital de afastamento integral para os servidores
técnicos e também os docentes em relação à qualificação lato sensu e stricto sensu, né? E aí não havia previsão e seria necessário fazer uma comunicação à comunidade do IFPR sobre isso. Se não há uma publicação do edital, então que se comunique que não há mesmo, ou se houver, quando ela sairá, né? E por que os técnicos estão sendo prejudicados em relação aos docentes que não têm aí recurso para a contratação de docente substituto enquanto ele está, né, nessa qualificação. E aí o reitor não deu resposta, mas fica aí o meu informe. Eu finalizei informando a comunidade sobre a nota, né? Teve uma nota do Ministério da Economia, agora, a nota 28499/2020, que ela está falando sobre a aplicação do ponto, né? O ponto para os professores. Eles estão usando uma lei lá de 95, sendo que a carreira BTT ela é de 2008, né? Ela foi criada em 2008. Existia uma carreira antes, mas ela foi trocada em 2008, então assim, não tem como a gente pegar e trabalhar com uma lei de 95 com uma carreira de 2008, né? E eu até chamei a atenção do conselheiro Brandão, do professor Brandão, que ele faz parte do Sindicato Técnico, para que ele leve essa pauta lá e se discuta, né? E também pedir um apoio aí do nosso presidente, porque essa nota, inclusive, comenta, né, que quem vai decidir isso é o gestor máximo da instituição, sobre a aplicação ou não desse ponto. E eu gosto de lembrar também que nós somos equiparados às universidades federais, né? A Lei 11.892/2008 nos equiparou já às universidades, porque nós temos pesquisa, nós temos extensão, né? A nossa carga horária de trabalho é diferenciada, né? Nós não acabamos nosso trabalho com 8 horas sentado numa cadeira ali, vai para casa e amanhã eu volto, né? Então a gente já sabe, nossa instituição de ensino é assim que funciona a rotina. Então, isso eu acabei fazendo um comunicado e pedindo aí para que a gente tenha um amplo debate. A gente sabe que não podemos fechar os olhos para isso, nós sabemos qual o objetivo disso. Na nota, ela cita várias vezes comissão de ética, como se o professor EBTT precisa ser monitorado, precisa ser... Poxa, olha o tanto que a gente trabalha nessas APNPs, ninguém se negou a trabalhar. É um professor ou outro que não pôde trabalhar por causa do grau da disciplina da unidade curricular extremamente técnica. E não tem como fazer aula prática, né, de maneira remota. Então, eu trago isso porque, dentre os pontos lá, está a demissão, né? Então, quando você acaba trabalhando com isso, você acaba fragilizando a carreira. Então, nós temos que nos unir e não deixar esse tipo de situação evoluir. Outro ponto que eu gostaria também de parabenizar, né? Esses dias eu acabei visualizando, o nosso reitor, ele fez um vídeo depois do nosso último consulta, e informando a comunidade. Eu fiquei muito feliz, né? Nós fazemos isso já desde a primeira reunião. Isso é importante, percebe que é importante, né? Até porque agora começaram a fazer. Eu acho que seria legal fazer do CODIC, né? Fazer o do CONCEP, para que toda a comunidade saiba o que foi discutido. Do CODIR, para que nós ficamos todos aí inteirados. Afinal de contas, somos uma instituição pública, né? E nós temos aí que trabalhar com a transparência de informações para todas e todos, né? Então, hashtag reitor, fica a dica para publicizar a reunião do CODIR. Cleverton, parabéns pela sua postura, por ser esse professor consciente. Obrigado. E por estar ao lado dos estudantes. Parabéns. Obrigado, principalmente para você. Votamos com os estudantes. Nós não somos do contra, nós somos a favor da educação, mas educação para todos e todas. Isso. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.